E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Benjamin. E nesta aula vamos estudar as equações do segundo grau. Mais especificamente, como resolver uma equação do segundo grau completa, utilizando a fórmula de Bhaskara. Acompanhe comigo. Temos aqui a fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara. X, que é a raiz, é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Uma raiz com sinal positivo, a outra raiz aqui vamos usar o sinal negativo. Então são duas raízes, a equação do segundo grau vai ter duas raízes. Esse delta é o que nós chamamos de discriminante. E esse delta, ele também tem uma formulazinha em particular, que é essa aqui, ó. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A, b e c são os coeficientes da equação do segundo grau. Está aqui uma equação completa do segundo grau, a forma dela. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, o b é o coeficiente que acompanha o x e o c é o termo independente de x. Vamos ver alguns exemplos. Está aqui um exemplo. X ao quadrado mais 6x mais 5 igual a zero. Vamos calcular aqui as raízes dessa equação. Então, primeiramente, nós vamos calcular o discriminante, o delta. Caso o delta dê positivo, vão existir duas raízes diferentes. Caso o delta dê zero, vai existir duas raízes iguais. E se o delta for negativo, você nem precisa continuar a conta, porque aí não vai existir raízes reais. Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Logo, o delta vai ser igual, o b aqui vale 6. Então, 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que aqui nesse caso é 1, quando não aparecer nada aqui é porque é 1, vezes o c, que é o termo independente de x, aqui nesse caso é o 5. Então, o delta vai ser igual a 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 5 dá 20. Então, o delta vai ser igual a 36 menos 20, que dá 16. Achamos o delta. Vamos agora aplicar aqui na fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido tudo isso por 2 vezes o a. Então, isso aqui vai ficar igual a menos o b, que vale 6, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que no caso aqui é 16, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, x é igual a menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2 vezes 1, 2. Chegando aqui, nós vamos agora encontrar o x' com valor positivo e o x duas linhas com valor negativo. Então, x' vai ser igual a menos 6 mais 4 sobre 2. Assim, x' vai ser igual a menos 6 mais 4 vai dar menos 2. Então, vai ficar menos 2 sobre 2 e menos 2 sobre 2 dá menos 1. Esse é o x'. Então, x duas linhas vai ficar igual a menos 6 menos 4. Então, vai dar menos 10 sobre 2. Assim, x duas linhas, menos 10 sobre 2 vai dar menos 5. Dá menos 5. Então, encontramos aqui as raízes dessa equação. O x' e o x duas linhas. Tá? O x' foi menos 1 e o x duas linhas menos 5. Vamos agora ver um outro exemplo. Exemplo 2. Y ao quadrado menos 2y mais 1
igual a zero. Vamos ver aqui esse exemplo 2. Calculamos aqui primeiro o delta. Delta vai ser igual, usamos aqui o y para não ficar só acostumado a usar sempre x. Então vamos usar outra incógnita. No caso aqui é o y. Delta é igual, mas o procedimento é igual. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Você vai repetir sempre essa fórmula, então no instante você memoriza ela. Delta vai ser igual a... O B aqui, ó, é menos 2. Então, menos 2, coloca entre parênteses, ao quadrado, tanto o sinal quanto o valor aqui, 2, vai estar elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que no caso aqui é 1, vezes o C, que é 1. Assim, delta é igual a menos 2 ao quadrado, dá 4. Qualquer número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 4. 4 menos 4 é igual a 0. Então, o delta aqui deu 0. Quando o delta dá 0, vão existir duas raízes iguais. Vamos ver? Então, o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Assim, aqui vai ficar menos o b, que é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 0, dividido tudo isso por 2 vezes o a, que é 1. Então, x vai ser igual a menos vezes menos dá mais, então 2, mais ou menos, raiz de 0 é 0, sobre 2. Assim, o x' vai ser igual a 2 mais 0 sobre 2. Então, 2 mais 0 vai dar 2, né? 2 sobre 2 é igual a 1. Esse é o x'. O x, duas linhas, vai ser 2 menos 0 sobre 2. Então, 2 menos 0 dá 2. 2 sobre 2 que é igual a 1. Assim, x', x, duas linhas são iguais. Quando o delta é 0, isso vai sempre acontecer. Vamos ver um outro exemplo. Exemplo 3. 4t ao quadrado menos 3t mais 5 igual a 0. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a, o b é menos 3, então menos 3 elevado ao quadrado menos 4 vezes o a, que aqui nesse caso é 4, vezes o c, que nesse caso é 5. Então, delta é igual a menos 3 elevado ao quadrado é igual a 9. É menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Menos 4 vezes 4, 16. Né? E 16 vezes 5 corresponde a 80. Aqui ficou 9 menos 80. Ou seja, 9 menos 80 dá menos 79. O delta aqui deu negativo, deu menor do que 0. Quando isso acontece, você nem precisa continuar a conta, colocar na fórmula de Bhaskara, não. Se o delta aqui deu negativo, você responde assim, ó, não existem raízes reais. Então, sempre que o delta der negativo, a resposta é essa, não existem raízes reais. Então, se o delta der positivo, vai existir duas raízes reais diferentes. Se o delta der igual a 0, vai existir duas raízes iguais. Se o delta der negativo, não existem raízes reais. E aí você já encerra a continha. Tá? Então, gostou? Dá aquele joinha. Se inscreve aqui no canal Bem Físico Nunes. Até a próxima, pessoal.